Esse filme estreou na Netflix na sexta-feira passada e eu geralmente lanço a crítica dos filmes da Netflix no dia em que eles estreiam. Mas a gente estava aqui na correria no canal por causa dos filmes da mostra, ainda tinha muita crítica para gravar desses filmes e eu acabei só conseguindo assistir o que ficou para trás ontem, e por isso eu tô trazendo essa crítica hoje para vocês, porque mesmo com um pouco de atraso eu não poderia deixar de falar desse filme. Esse é um filme produzido pela BBC e distribuído para todo mundo pela Netflix e marca a estreia do Rami Weekes na direção de longas-metragens. Aqui a gente vai acompanhar um casal de refugiados do Sudão do Sul que vai para Inglaterra para tentar uma vida melhor lá, já que seu país natal vivia uma guerra civil, e lá na Inglaterra eles ficam numa espécie de condicional, presos a uma casa, e eles não podem arranjar trabalho, eles não podem fazer nada, até eles terem a situação deles legalizada no país, o que pode acontecer ou não. Então por isso eles vão ter que ser os bons imigrantes, os bons refugiados, aqueles que não podem fazer nada errado. Esse é um filme que se encaixa muito no terror social, que a gente tem como um dos grandes nomes atualmente o Jordan Peele, que são aqueles filmes que aproveitam o terror para fazer comentários sobre a nossa sociedade, ao mesmo tempo que focam muito na psicologia desses personagens e dão uma importância muito grande para a construção dramática também desses personagens. Então o drama desses dois personagens aqui vai passar muito pelo trauma e pela perda. Eles perderam alguém que eu não vou revelar aqui, e quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu adoro quando filmes de terror focam muito na construção dramática desses personagens. Eu acho que isso engrandece demais o filme como um todo, quando a gente começa a se preocupar com aqueles personagens. E aqui a construção dramática dos dois é muito boa. São personagens que têm um arco muito bem definido e que vão evoluir durante essa trama, a partir do momento que a gente vai entrar mais na psicologia deles e vai conhecer mais sobre o passado deles também. Mas o grande diferencial de O Que Ficou Pra Trás passa muito por como ele consegue dialogar com problemas sociais reais, tanto problemas atuais quanto problemas históricos. E aqui a gente vai ter como os dois pontos mais fortes a xenofobia, que aqui fala de uma xenofobia na Europa, principalmente na Inglaterra, com refugiados da África, mas a gente pode encarar como a xenofobia em todo o mundo, que a gente sabe que é um problema mundial, e também com o racismo, que o filme vai focar tanto nos problemas atuais quanto nos problemas históricos. E grande parte da construção desses temas vai ser por meio de simbolismos e de metáforas, a maior delas, obviamente, a casa. A casa que a gente conhece ela desde o começo, a gente vê ela como um lugar super inóspito, cheio de buracos nas paredes, então o design dela é muito importante, é uma casa também muito escura, e como o Rami Weekes vai filmar usando muitas sombras, principalmente as cenas que se passam à noite, então a gente vai ver muito pouco daqueles personagens em um cenário completamente escuro, até o momento onde vão começar a aparecer esses espíritos, e aos poucos a gente vai entender um pouco mais sobre esses espíritos. Então ele consegue construir várias sequências aqui muito tensas, justamente por a gente não conhecer direito os perigos daquela casa, só que a gente saber que tem algo de errado ali. Só que a partir do momento que a gente começa a conhecer mais desses espíritos, e aqui o Rami Weekes vai usar até a câmera subjetiva para um desses espíritos, então esses espíritos eles vão ter uma personalidade, principalmente um deles, só que ao mesmo tempo que a gente conhece mais eles, isso não vai diminuir de forma alguma toda a atmosfera. O filme não vai deixar de ser menos aterrorizante por causa disso. E além disso, toda aquela presença ali na casa vai ter uma importância temática muito forte, justamente pelos temas que eu já citei aqui, que remete muito às tradições também e a problemas históricos. Então a casa ela vai funcionar em toda a construção do terror aqui, e tem alguns momentos muito bons de terror para quem é fã apenas do gênero, mas ela vai ser importante principalmente em toda essa temática e como ela aborda a questão da xenofobia. Então são personagens presos naquele espaço e ao mesmo tempo estão tentando expulsar eles dois dali a todo instante. Eles não pertencem àquele lugar, eles não se sentem bem naquele lugar, por mais que eles tentem transformar aquilo na casa deles, eles nunca vão ser aceitos ali. Metaforicamente, eu acho que não poderia ser mais claro o que o filme quer dizer com isso. E nesse sentido também aqui, o Rami Weekes ele vai construir muito bem
toda a desconstrução desse cenário, a desconstrução da realidade dessa mise-en-scène. Então a gente vê em um momento, parece uma casa real, e de repente ele vai começar a desconstruir todo aquele espaço, brincar muito com a questão do sonho e colocar a gente junto com os personagens para questionar o que é realidade e o que está se passando na cabeça dele. Eu sei que isso é abordado várias e várias vezes em muitos filmes de terror, mas eu gostei como o diretor faz aqui. Não é original, mas funciona. E o que vai remeter muito às tradições aqui também e vai ajudar a construir toda essa atmosfera é a trilha sonora aqui, que é um dos pontos altos do filme, sem sombra de dúvidas. E falando em tradições, aqui o filme ele vai falar sobre o racismo, mas ele não vai falar só sobre o racismo de forma superficial. Então ele vai falar do racismo atualmente, como cada um reage ao racismo e à xenofobia aqui. Ele também vai fazer algumas referências históricas. Então a gente vê logo no começo aqueles barcos lotados de pessoas, muita gente não sobrevivendo à viagem, morrendo no meio do caminho, morrendo no mar. A gente sabe que isso acontece até hoje com refugiados que tentam fugir de países da África onde está rolando guerra civil e tudo mais, mas isso também acaba tendo um forte poder histórico quando a gente sabe de como funcionou toda a escravidão e o tráfico negreiro também. O filme também vai falar muito sobre as raízes, então criar raízes naquele lugar. A gente vê que mais do que se sentir bem ali, é você se sentir em casa, por isso até o nome em inglês faz muito sentido. E aqui a gente vê isso muito como cada personagem vai reagir. Então vai ter um deles que vai tentar conviver naquele espaço e aceitar as tradições que não são as tradições dele, enquanto a esposa ela fica muito mais apegada às tradições dela e aquilo que representa o que ela é. E o filme também vai abordar uma ideia super racista, que é aquela do negro bom. Olha, a gente deixa você ficar aqui no nosso país, a gente deixa você ficar nesse espaço, mas você tem que ser bonzinho, tá? Você tem que agir de acordo com as nossas regras, com as nossas tradições, fazer aquilo que a gente quiser, porque se você de alguma forma não respeitar algumas dessas ideias, aí a gente não aceita mais você aqui. Então a gente vê até aqueles personagens do serviço social aqui, como eles vão ser os brancos caridosos, e eu falo caridosos aqui entre muitas aspas. Então eu acho que o filme ele faz um trabalho muito bom, tanto em construção de terror e como ele entrelaça todo esse terror e usa esse terror para fazer comentários sociais muito fortes. Só que ele não fica apenas em camadas superficiais, ele vai abordar questões bem complexas, tanto relacionados ao racismo atual, ao racismo histórico e à xenofobia principalmente. Ainda assim, eu acho que o filme em muitos momentos ele acaba caindo um pouco pro convencional, principalmente na forma como a câmera vai se mover dentro daquela casa, como vai ter alguns jumpscares aqui, alguns bem previsíveis, é verdade, e até aquela construção do que é real, o que é sonho, a gente já viu várias e várias vezes. Ainda assim, para quem gosta do gênero e para quem gosta de filmes de terror que abordam questões sociais, eu recomendo demais O Que Ficou Para Trás. Eu vou dar uma nota 8 pro filme, mas um belo filme no catálogo da Netflix. Esse segundo semestre promete muito, assim como aconteceu no segundo semestre do ano passado também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês já viram ou não. Por hoje é só e corta.